Amém, Jesus, e amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 10. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 10. O capítulo de número 10 de Mateus nos fala, entre outras coisas, da separação dos 12, daqueles que Jesus enviaria comissionados a irem à frente dele, a lhe prepararem um caminho, a pregoarem a mesma palavra que Jesus estava pregando, que estava próximo o reino dos céus, e Jesus passa a orientá-los. Jesus passa a falar e a admoestar a cada um deles, prevenindo-os do que poderia sucedê-los. Inclusive, Jesus disse: vocês devem fazer as coisas desta forma. Quando vocês entrarem numa aldeia, escolhei uma casa ali, ficai ali. Não fiquem mudando de lugar em lugar, mas escolham, e do que vos colocar à mesa, comei. E Jesus, então, depois de admoestar, Jesus passa a estimular os seus discípulos. Sendo eles já prevenidos, sendo eles já, nós diríamos, orientados, agora Jesus vai estimulá-los. Vai falar com eles de que eles não se surpreendam do que eles poderão enfrentar. Porque o discípulo não está acima do seu Senhor. Se falaram do seu Senhor ou do seu mestre e chamaram de Beelzebu, o dono da casa, ele diz: quanto mais aos seus domésticos, aos domésticos da fé. Quanto mais falarão de coisas desagradáveis, mas que isso não os abale. Ele diz: prestem atenção atenção nos pardais, prestem atenção quanto eles valem. E Deus não cuida. E Jesus então lhes faz uma pergunta dizendo: vocês não valem muito mais do que os pardais? Vocês têm consciência do valor que vocês têm? Depois de Jesus estimulá-los, parece que Jesus os chama de volta à realidade. E então Jesus fala das dificuldades, do preço alto de quem deseja segui-lo, tem que estar disposto a pagar, e termina, antes de enviá-los, dizendo: sim, o preço é alto, as lutas são grandes. Talvez falem de vocês o que vocês não gostem de ouvir. Embora vocês tenham valor, isso não quer dizer que vocês não possam vir a sofrer. Mas eu quero dizer a vocês que a recompensa vale. Que vale a pena. E não somente a recompensa para vocês, mas quem der um copo de água fresca a vocês, quem fizer qualquer bem a vocês, a mim estará fazendo. E esse alguém terá galardão, receberá galardão. Porque quem der um copo de água fresca a um justo, terá o galardão desse mesmo justo. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta, recebe honra. Recebe honra. Então, nesse texto, eu considero
a parte central do que Jesus fala, de quando ele está se referindo, quase no final de sua mensagem, aos desafios e dificuldades. E no versículo de número 34, Jesus nos diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Que Deus possa abençoar essa palavra nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Sabe, se Jesus estava querendo incentivar os seus discípulos, as palavras que ele começou a usar não eram tão encorajadoras assim. O interessante é que Jesus fala, entre outras coisas, dizendo: olha, acontecerá o inacreditável, haverá divisão aonde é mais inconcebível haver divisão, haverá contenda aonde é mais inconcebível haver contenda, entre pai e filho, entre mãe e filha, entre sogra e nora. Realmente, veja que no conceito de Jesus, sogra e nora foram feitas para se dar muito bem, porque ele coloca no mesmo nível de pai e mãe, pai e filho, mãe e filha, e de repente ele fala sogra e nora. E é porque eram judeus, é porque não eram latinos os que estavam escutando aquilo e dizendo: como? Com nora? Com sogra? Sogra? O que o senhor está querendo dizer com isso? Diz: não, é para você ter uma ideia, até a nora e a sogra não vão se entender. Como se isso não fosse tão difícil assim de acontecer. Mas até a nora e a sogra não vão se entender. Meu irmão, a primeira coisa que eu quero dizer a você é que um conceito de Jesus, de harmonia, dentro de uma casa, é muito superior ao conceito frugaz que nós temos. É claro que nós conhecemos inúmeras histórias, conhecemos inúmeras situações, conhecemos muitas coisas desse tipo, mas o que Jesus está falando é que isso deveria ser para nós, acima de tudo, algo absurdamente difícil de acontecer. Que deveria haver paz na família. Ele disse: por minha causa. Não pense que Jesus foi querido e amado por todos, porque se ele fosse querido e amado por todos, ele não teria sido crucificado. Não pense que quando pessoas seguiram a Jesus e largaram todas as coisas, não houve quem ficou muito aborrecido com Jesus. Não pense que não houve situações, não apenas com Jesus, mas com os apóstolos, com os discípulos de Jesus, que eles chegaram e transformaram a realidade pelo poder de Deus. Isso não agradou a todos. Quando Paulo vira para aquela menina endemoniada e que era adivinha,
e dava, a Bíblia diz, dava grande lucro aos seus senhores. Paulo a repreende e expulsa o demônio, ou seja, a fonte de lucro, que era o adivinhar através de um espírito demoníaco, acabou. Foi tamanha a raiva que meteram Paulo numa prisão. Porque Paulo chegou e disse: cala-te, sai dela. E acabou. E a menina agora livre, não podia mais adivinhar, não podia mais dar lucro. Gente, às vezes nós fazemos o bem e somos odiados por fazer o bem. Paulo libertou aquela vida e foi odiado por fazer o bem. Jesus deve ter vivido situações não apenas semelhantes, mas até mais intensas do que... Imagine alguém falando: Jesus passou por aqui, o que você achou de Jesus? E uma pessoa que era cega e foi curada, diz: eu amo a Jesus, eu estou tão emocionado com o que Ele fez na minha vida, eu era cego, e agora eu vejo. Oh, que coisa maravilhosa, que bom. E de repente você chega a um outro e diz: oh, meu filho estava aqui comigo, nós trabalhávamos todos os dias juntos, mas passou esse Jesus aqui e disse para ele: segue-me, e ele me largou, ele largou a nossa família, ele largou o nosso trabalho. Esse Jesus, ele vai me pagar um dia. Isso é bem provável de ter acontecido. Não foi todo mundo que ficou contente com a passagem de Jesus, porque Jesus beneficiou o inferno, mas prejudicou outros. Como teria ficado Zebedeu? Sabemos que a esposa dele também era seguidora de Jesus, que 2 dos seus filhos, João e Tiago, eram seguidores de Jesus. Mas naquele tempo em que o trabalho, a força de mão era familiar, perder 2 filhos homens, como estaria Zebedeu? Estaria contente? A Bíblia não nos fala nada. Eu suponho que Zebedeu recebeu bem, porque a mulher seguia, os filhos estavam. Zebedeu, de certo, via Jesus com bons olhos. Mas sócios de Zebedeu também largaram tudo. André, Pedro, e tantas pessoas. Como estariam os coletores? Teve muita gente que, quando Mateus começou a seguir Jesus, deve ter ficado contente. Um coletor a menos, graças a Deus. Já se foi um, mas a gente não sabe quem foi colocado no lugar. E talvez tenha vindo um corrupto, um cara mau. Como Jesus levou esse Levi, esse Mateus, que era um coletor tão bonzinho, e agora entrou e tinha o chefe dos coletores, que era um tal de Zaqueu. E Zaqueu se converte, de certo, quando Zaqueu se converteu, também houve certo grau de alegria, porque Zaqueu se comprometeu, dizendo: se alguém eu prejudiquei, ou defraudei, eu devolvo 4 vezes mais. E a multidão gritou: oba! Porque se ele realmente era... Porque, olha, a Bíblia não diz que Zaqueu era ladrão, tá? É como Maria Madalena. A Bíblia não diz que Maria Madalena era prostituta. Também não diz que ela era adúltera. Isso quem fala são os pregadores da igreja. Eu vou te contar, pregador é um bicho que gosta de falar mal dos outros, né? O cara não é ladrão, é que, claro, que o tipo de trabalho que eles vivem, como hoje, né? Você já é o estereótipo, é ladrão. E possivelmente deveria ser. Mas a Bíblia não diz que era. E Maria Madalena
pelo que nós sabemos, não era nem uma mulher vulgar, uma mulher à toa. A Bíblia diz que ela era uma das que sustentava com as suas rendas o trabalho de Jesus e dos discípulos. Ela contribuía, ela ajudava. Era uma mulher, por isso ela era de Magdala, por isso Maria Magdalena era o lugar dela, e ela era uma mulher que tinha os seus recursos e que, pelo jeito, não eram poucos, porque ela ajudava extremamente no ministério de Jesus. Mas nesse dia Jesus veio a falar algo aos seus discípulos, veio falar sobre dignidade. Se vocês estão à altura, se vocês são dignos. Na ideia bíblica de causa e consequência, a mais famosa e talvez a mais pregada seja que a maldição sem causa não se cumpre. Então nós pregamos isso e dizemos, não tema a maldição sem causa não se cumpre, mas com causa se cumpre. Então, a maldição necessita de um fator causal para que ela se estabeleça, para que ela se realize. Mas e bênção? Não, bênção é graça. Então, bênção não precisa de causa. A causa da bênção está no próprio Deus. Mas Jesus, aqui mesmo abordando os seus discípulos, disse, entrem numa casa. E toda casa em que vocês entrarem, então essa casa que vocês entraram, é a casa que recebeu a vocês. Saúdem esta casa com a paz do Senhor. E se nessa casa houver os filhos da paz, se nesta casa, ou em outro texto, se essa casa for digna da paz, a paz repousará sobre essa casa. Mas se essa casa não for digna da casa, essa paz voltará para vocês. Isso significa dizer que existe bênção, como a bênção da salvação, que eu não preciso ser digno para recebê-la, mas existem outros tipos de bênção que eu preciso ser digno, estar à altura, usando uma expressão bem nossa, da bênção que nos está sendo dada. Sabe, um dos maiores erros na igreja é que nós transformamos a graça num elemento a banalizar o preço do que Deus dá valor. Nós dizemos, não, Deus dá tudo, não pede nada a ninguém. Deus te dá a salvação, não pede nada em troca. Mas Ele quer te dar a salvação. Mas mesmo na salvação, Ele quer que você se entregue a Ele, que você aceite a salvação. E na hora que você aceita a salvação, você tem um comportamento diferente de vida, que se chama arrependimento. E o arrependimento te leva a uma conversão. Então você já não é a mesma pessoa, você é uma pessoa salva, convertida, transformada, restaurada pelo sacrifício da cruz de Jesus Cristo. A salvação é gratuita para quem a recebe, mas ela é altamente cara para quem a dá. A salvação é gratuita para nós, mas para que nós fôssemos salvos, Cristo pagou um alto preço. E esse preço Ele o pagou para que através da dignidade de Cristo fôssemos nós, indignos, elevados ao nível de salvação. E então nos tornássemos, por causa dele,
filhos de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder, não por eles próprios, mas deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No entanto, existem outras coisas que nós temos que ser dignos. E Jesus então fala sobre o discipulado. Vem e segue-me. Frase esta que Jesus falou a Pedro. Vem e segue-me. Frase esta que Jesus falou a João e Tiago. Vem e segue-me. Frase essa que Jesus falou a Levi, também conhecido como Mateus. Vem e segue-me. Todos eles seguiram, mas em um momento Jesus, a todos esses que já estavam seguindo, Jesus disse: quem não toma a sua cruz, e em texto paralelo a ela diz, diariamente tome a sua cruz. E venha após mim. Me siga, mas me siga com a sua cruz. Não é digno de mim. O que Jesus estava querendo dizer? Toma a tua cruz. Nós hoje tornamos essa expressão em algo metafórico. Nós dizemos, tome a tua cruz, cada um tem a sua cruz. Eu me lembro até mesmo de um desenho feito por um rapaz com interpretações artísticas muito interessantes, e que ele fez assim, Jesus carregando a grande cruz e todos nós levando uma cruz pequenininha, um crucifixo, de fato. Sabe, tem muita gente que pensa que a sua cruz é um crucifixo. E deixa-me dizer, não, Jesus não estava dizendo, tome a tua cruz levinha. Não existe cruz leve. Não existe cruz fácil. Se é fácil, não pode ser cruz. E se é cruz, jamais será fácil. Então, quando Jesus falou com essa gente sobre cruz, ele possivelmente causou um choque nessa gente, porque cruz para eles era um assunto muito sério. Eles sabiam que era ser crucificado, eles sabiam que era a prática dos romanos de punir os revoltosos. A implacável Roma crucificava. E Jesus agora dizia, toma a tua cruz e siga-me. Eu vou para a cruz. E se você vai me seguir, você vai para onde eu vou. Peraí, Senhor, eu estava esperando um outro oferecimento. Não é à toa que depois Jesus teve que falar das recompensas, porque uma palavra como essa é para desanimar qualquer cristão. E dizendo, olha, o que te espera é dor. Você imagine, porque Jesus, claro, Jesus é Jesus. Quando Jesus fala, você diz sim a Ele. Porque Jesus fala bem demais. Mas se eu chego para você e digo, me segue, eu te prometo uma coisa, dor, sofrimento, sangue. Você vai sofrer como nunca sofreu na vida. Sabe quantos seguidores eu teria? Perseguidores, um montão. Seguidores, eu acho que nenhum. Mas por isso a Bíblia diz que é a loucura da pregação. Porque com uma pregação dessa, como é que tem gente que se converte? Porque uma pregação que te diz, siga-me, os teus problemas vão parar. Mas uma pregação que diz, me siga, que os teus problemas vão começar. Você até hoje não sabe o que é ter problema, mas quando você começar a me seguir, aí, por minha causa, vão te odiar. Por minha causa, vocês serão jogados, até a tua sogra não vai gostar de você. E você diz, mas isso não é novidade para mim. E diz, não, mas até a sogra. Me siga. Que teu pai vai te expulsar de casa, que a tua mãe vai te expulsar de casa, que pior, que filhos expulsarão os pais, que os inimigos serão os da sua própria casa. Isso era algo na cultura hebraica, isso era algo completamente inconcebível.
numa cultura grega, numa cultura egípcia, numa cultura romana, acima de tudo, que tinham tantas tramóias, que tinham tantas traições domésticas, e tudo, era algo mais aceitável, mas o judeu, toda a sua doutrina era honra pai e mãe, era não aborreça os seus filhos, não enfade os seus filhos. Toda a cultura deles era diferente, e Jesus fala, o inconcebível acontecerá. Mas eu quero saber se você é digno de mim. Gente, eu vou dizer uma coisa, tem muita gente que diz que segue a Jesus. Mas será que segue mesmo? Será que segue a Jesus de verdade? Será que são pessoas dignas de, se você não toma a sua cruz e diariamente, você não é digno de me seguir? Eu fico imaginando com isso que acontece hoje na igreja, e eu volto a dizer, não estou aqui para criticar o que está sendo feito por A, B ou C, que é essa epidemia apostólica que nós vivemos, tanta gente sendo apóstolo, e o cara tem uma igreja grande, ele é apóstolo, ou o cara tem uma visão interessante, ele é apóstolo, ou não temos nada para fazer, você vai virar apóstolo, porque é tanto apóstolo, é impressionante. Se para ser discípulo, você tem que ser digno de ser um discípulo, para seguir, imagina para ser enviado. Para ser enviado é um nível que eu suponho que já passou por todas aquelas fases. Então, não desmerecendo a ninguém, nem descrendo de consagração de qualquer pessoa. Mas eu digo, não existe apostolado sem discipulado. Todos os apóstolos de Jesus foram primeiros discípulos de Jesus. Hoje estão querendo criar um apostolado sem ter um discipulado. Se você não é discípulo, você não pode ser apóstolo. Mas porque a pessoa tem esta ou aquela característica, ela logo é. Tem gente que me chama de apóstolo. Eu vou por aí, prego em vários lugares. Então, apóstolo Aloísio. E tem uma igreja que é uma igreja que eu amo, que é a igreja do L. Eu acho que o Heitor, quando estava comigo lá, deve ter levado até um susto, que eles chamam o L de apóstolo. Mas já que apóstolo é uma palavra muito longa, eles chamam de AP. E aí eles chegaram para mim, AP. Eu falei, pois não, eu sou sala e quarto, qual é o teu tamanho, o AP? É um AP, eu virei um AP, então, nada contra, mas é interessante como é a igreja. E eu não estou criticando o costume deles, meus irmãos. Eu creio que meu amigo é um apóstolo, ele tem visão apostólica, ele trabalha apostolicamente, ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Mas eu não sei se todos hoje que se chamam apóstolos, de fato são apóstolos. Porque está faltando sermos dignos de, e não dignos do cargo, dignos de Cristo. Há uma dignidade que nós precisamos buscar. E essa dignidade está muito vinculada ao quanto eu estou disposto a perder. Veja, perder pai, perder mãe, perder sogra, perder sogra, eu sempre que leio isso acho estranho. Perder pai, perder mãe, perder sogra, perder a vida. O quanto eu estou disposto a perder? Ou o quanto eu estou disposto a suportar, a sofrer? O que me mostra a grandeza, a dignidade de uma pessoa é justamente
fatores semelhantes a estes fatores. O quanto ela está disposta a arriscar-se, a perder. Veja, Jesus falou com um jovem rico e disse: vai, vende os teus bens, dá aos pobres, você terá um tesouro nos céus. Mas eram muitos bens dele, ele não estava disposto. E a Bíblia diz: e saiu triste. Ele não passou na sua pequena prova. Ele não passou na sua pequena prova. Essas dificuldades demonstram a grandeza. Eu quero dizer uma coisa para você. Por vezes, as bênçãos de Deus, eu vou tentar colocar isso de uma maneira que possamos entender. Elas estão encapsuladas, elas estão dentro de dificuldades. E quando nós rejeitamos passar por essas dificuldades, ou desafios, ou chamemos provas, provações, nós perdemos a chance de abrirmos e descobrirmos que dentro daquela prova, dentro daquela provação, havia uma bênção oculta para nós. Foi a realidade da vida de José. José se submeteu à vontade divina, não como quem fica sujeito e dizendo, bem, tem que sofrer mesmo. Não, ele lutou em tudo que ele fez. Ele foi escravo, mas ele buscou ser o melhor escravo possível. Foi fiel ao seu Senhor, trabalhou, foi amado pelo seu Senhor. Ele não se entregou a uma situação de introspecção em sua dor. Ele disse, não, eu vou tirar dessa dificuldade o melhor que eu... Ele chegou na prisão, ele logo se pôs a trabalhar dentro da prisão. Ele mudou o ambiente da prisão. José era o tipo do cara que, óbvio, ele nunca iria ao inferno. Ele nunca seria lançado ao inferno. Mas eu digo que ele chegava a uma situação como de um inferno na vida, e José, o que fazia? Ele montava um ar-condicionado. Que o calor está de matar, né? No inferno. Ele fazia um ar-condicionado. Porque José via situações e ele enxergava encapsulado dentro de todos aqueles horrores. Ele disse, tem uma bênção aqui. Por quê? Porque o meu Deus não é mau, o meu Deus é bom. E embora eu não entenda, ela está encapsulada, eu não estou vendo. Mas todas aquelas provações levaram a José aonde José deveria chegar. E meus irmãos, eu vou dizer uma coisa, não existe prova, não existe dificuldade na nossa vida que Deus tenha permitido chegar à nossa vida, que não seja um Deus que nos ame, que nos queira bem. E todas as coisas conjuntamente cooperarão para o nosso bem. Há algum bem guardado ali dentro. Não fuja da sua cruz. Não fuja dos seus desafios. Não fuja dos confrontos que a vida vai apontar para você. Saiba que por pior que possa parecer, uma bênção encapsulada, guardada, está dentro daquela situação. Talvez nós não entendamos. Talvez nós não compreendamos, mas se nós sabemos em quem temos crido, em quem temos depositado a nossa fé, porque eu não entendo, e eu creio que você também lhe custa compreender como é que gente boa, gente de Deus, passa por coisas que nós não... Isso não pode estar certo. Como é que aquela viúva de profeta chegou ao profeta Eliseu e disse, tu sabes que meu marido era homem bom,
mas meu marido morreu. Morreu. E agora os credores estão à porta para levar os meus filhos escravos. O que eu vou fazer, homem de Deus? Eu vou te contar, ser homem de Deus nessas horas não é fácil, porque o que você responde? Porque tem gente hoje batendo a nossa porta e está dizendo, tu sabes que eu não mereço o que está me acontecendo. Que isso não está certo, e você vai discordar. A mulher estava coberta de razão. E o que ela estava falando é de um jeito, homem de Deus. Tanto que Eliseu fala, mulher, o que eu vou fazer contigo? Eu acho que Eliseu, num momento, sentiu todo aquele peso, era o que eu sentiria. Eu falei, o que eu faço? E Deus lhe deu a revelação. Ele pergunta, o que você tem em casa? Um pouco de azeite. E Eliseu então fala, porque Eliseu conhecia Deus. Você sabe de uma coisa? Esses homens de Deus conhecem Deus. Quando Jonas não quis ir para Nínive, no final do livro de Jonas diz claramente o motivo pelo qual ele não quis. Não pense que Jonas tinha medo dos ninivitas. Pode até ser. Mas eu não creio que foi isso que moveu, porque no final ele disse, eu sabia que na hora que esse povo se arrependesse, tu és Deus bondoso, tu és Deus sempre pronto a perdoar. Eu sabia que o Senhor ia perdoar essa gente. E Jonas parece que não queria que Deus perdoasse essa gente. Olha, vamos ser sinceros, tem gente que a gente gostaria que Deus condenasse. Né? Tem umas pessoas que dizem, não, Jesus morreu por todos, mas se puder esquecer aquele ali... Não, não esqueça, não, Senhor, aquele merece o inferno, e vai dizer que não. E vai dizer que não. Você imagine, e tudo mais, aquela pessoa justa e tudo, e aquele ladrão que foi salvo na última hora, na prorrogação, o cara fez o gol, gente, e ganhou o campeonato. Já que estamos depois de Copa, vamos falar disso. O camarada vai, e o camarada diz, ele confessa, você sabe que a gente merece tudo isso, mas ele não fez nada, a gente merece. Aí Jesus diz, não, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, aleluia e tudo mais. E eu imagino o cara que foi roubado por ele, dizer, como? O Senhor vai levar quem para o paraíso? Não, eu vou levar ele, é o primeiro que vai entrar comigo. O cara foi o primeiro a entrar. É muito difícil a gente dizer assim, foi o primeiro, mas hoje mesmo, naquele momento, quem é que inaugurou, quem é que abriu, quem é que cortou? Se eu posso dizer, foi lá com uma tesoura e cortou a fita, está inaugurado o paraíso, vamos entrar. E quem entra primeiro? O ladrão. O ladrão entra. Eu imagino os anjos olhando assim. Você sabe que eu tenho É claro que quando a Bíblia fala de vestes, está falando do revestimento do Senhor, que nos purifica. Mas aquele, eu acho que entrou pelado, porque aquele não teve nem tempo de ter veste. O ladrão, gente, como é que pode? Entrou como ladrão, pulou o muro, gente. O ladrão entrou na e pulou o muro, caiu lá dentro. Mas sabe o que isso significa dizer? Significa dizer que com Cristo você chega aonde nunca você poderia chegar. É isso que significa. E eu louvo a Deus por isso. Porque tem lugares que eu nunca conseguirei chegar. Eu não tenho capacidade para chegar. Eu não tenho direito de chegar. Eu não sou digno desse lugar. Não, mas você vai chegar. Você vai chegar porque
Cristo te fará chegar aonde é impossível você chegar. Se existia alguém que era impossível, eu sempre falo que naquele dia o melhor ladrão foi Cristo, que roubou da mão do diabo uma vida que o diabo já tinha certa no inferno. Metade já estava lá. E Jesus disse, não, entra no céu. E o diabo ficou com aquela cara dizendo, eu trabalhei a vida inteira para esse cara ir para o inferno. E Jesus vem e, em 1 minuto, acostume-se, Satanás, porque é assim que Jesus faz. Em 1 minuto, Jesus frustra todo o trabalho das trevas. E é isso que nos dá esperança. Mas eu quero ser digno. E a minha convocatória, se eu posso dizer, o meu desafio hoje a você não é meu, é de Jesus. Você quer me seguir porque Ele chamou tantos, segue-me. Mas depois Ele diz, tome a tua cruz e segue-me. Ah, Senhor, uma vez, né? Não, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Quase eu infantilmente imagino, Deus me leva à morte e me ressuscita para que no outro dia eu morra de novo. Porque todo mundo que o Senhor ressuscitou, morreu de novo. A ressurreição Ele não deu a todos, mas, meus irmãos, a todos quantos o aceitaram, Eles deu a vida eterna. Vida eterna é algo melhor do que ressurreição. E Ele me deu, e Ele te deu. E ainda que viemos, porque um dia passaremos. Um dia morreremos. Coisa certa na vida é a morte. Não é coisa agradável. A Bíblia diz que é inimiga. E se é inimiga, é desagradável. Mas é certa. A morte é certa. Você nasce e já há a certeza de que a morte um dia chegará. E quando mais nós nos desenvolvemos e mais amadurecemos e mais envelhecemos, se espera que fiquemos mais sábios. Se espera. Porque, no mínimo, como a Bíblia diz, nós vamos aprender a contar os nossos dias. A grande diferença de um jovem contando os seus dias para um velho contar os seus dias, e o velho se torna mais sábio porque o jovem conta os dias que passou. E o velho conta os dias que faltam. E quando você conta os dias que faltam, você fica mais sábio, você vai aproveitar a sua vida de um jeito, olha, eu não sei quanto tempo me resta. Quanto tempo me resta? 20 anos? 30 anos? 50 anos, quem dá mais? Né? Nós não sabemos. Mas nós temos outro tipo de comportamento. Quando você é jovem, muito jovem, parece que o tempo não vai passar nunca. Você faz as coisas com uma despreocupação. Há tempo, há tempo, há tempo. Não, temos tempo. Mas quando você passa de uma certa idade, normalmente se espera que, passando da meia-idade, a pessoa comece a mudar. Embora tenha os adolescentes que insistem em ser adolescentes de 50 anos. Mas se espera. E ele começa a pensar diferente. E aí você dá mais valor a certas coisas que são boas, que são agradáveis, mas que você não dá o mesmo valor. Você começa a dar mais valor a amigos, a parentes. Você dá outro valor. Jesus disse, olha, se você vai me seguir, a possibilidade de morrer é diária. Seja digno de estar me seguindo. Meus irmãos, eu quero ser digno de Jesus.
Eu quero ser digno do Senhor. Dignidade, honra, são palavras que hoje parecem estar quase que removidas do dicionário. Nós precisamos ser gente digna, gente honrada, que se veja em nós isto, porque senão nem discípulos de Jesus nós seremos. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. É a melhor coisa, por incrível que pareça, que você pode fazer na sua vida. E você só faz isto quando você ama o Senhor. Porque houve uma coisa que forçou Jesus a tomar a cruz, e não foram soldados. Os soldados vieram a constranger a Simão a tomar a cruz. Cristo não. Cristo tomou a cruz. Nenhum soldado o forçou. Tiveram que forçá-lo a não levar a cruz, constrangendo Simão. Agora Simão ajuda. Cristo, eu vou levar essa cruz. Ele caiu uma vez, ele caiu duas vezes. Ninguém precisou forçá-lo. Ele levou a cruz. Por quê? Porque o amor o impelia. O amor por você, o amor por mim, o amor por nós o impelia. E a Bíblia diz, o amor nos constrange. Meus irmãos, existe um amor, essa palavra constrange obriga, empurra em direção a alguma coisa, como forçosamente, é irresistível, é impossível, eu tenho que fazer, porque eu amo. É assim que se toma a cruz, é por isso que é digno. Não se toma a cruz porque eu terei vantagem, ou porque eu terei promessa. Não, eu tomo a cruz porque eu amo quem morreu por mim na cruz. Eu tomo a cruz porque eu tenho um sentimento que me obriga. Esse sentimento é o amor. E é por isso que nós somos dignos. Se você é movido por esse sentimento, você segue a Jesus. Se é outro sentimento que te move, ganância, sucesso e coisas semelhantes a esta, você não é digno. Se você tem coragem de tomar a cruz, você é digno. E você tem que saber o seguinte, dentro de todas essas provas, escondida, tem uma bênção. Tem uma bênção. Não é sofrer por sofrer, não é doer por doer. Tem uma bênção escondida. Tem uma hora que você vai, tal qual José está no carro de Faraó, que vão estar gritando o teu nome e você vai estar olhando, mas que absurdo é esse? Mas se você não tivesse passado por tudo aquilo, você não estaria lá. Você não chegaria lá. Por isso, meus amados irmãos, vamos buscar uma coisa, vamos buscar ser dignos. Estar à altura. Eu gostaria de orar com você. E orando com você, eu gostaria de orar por mim. Porque eu também me considero tão indigno, tão pouco adequado. Eu também penso como segurar essa cruz. Eu também imagino esses missionários maravilhosos que ouvimos falar do testemunho surreal deles. Gente que morre queimada, apedrejada, crucificada, por meios dos mais brutais possíveis. A Bíblia diz, pessoas do qual o mundo não é digno, dignas do céu. Eu quero uma dignidade de poder estar seguindo a Jesus, que me qualifique a segui-lo. Senhor nosso Deus,
como desejamos te seguir. Senhor, é verdade que nenhum de nós almeja o sofrer. Nenhum de nós quer padecer. Mas, ó Senhor, que haja em nós um sentimento que diga: vale a pena. Vale muito a pena. Nós queremos te amar e queremos que esse amor nos constranja a segurar a cruz, a tomar a cruz, a não fazer caso do peso, da dor, da humilhação. Vale a pena. Porque por amor a Ti tudo vale a pena. Batiza-nos com esse amor. Nos perdoe, ó Senhor, que somos às vezes tão imaturos, inconsequentes, que falamos tanto: te seguirei, te seguirei, te seguirei, todos podem te deixar, mas eu não te deixarei. E temos que ouvir como Pedro ouviu: Pedro, não é assim. Ó Jesus, tem misericórdia de nós. Ó Jesus, faça-nos viver esse evangelho maravilhoso. Faça-nos ser pessoas dignas e que o mundo olhe para a gente e enxergue que nós somos pessoas de tal dignidade que se diga a nosso respeito, como foi dito dos heróis da fé, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Abençoa-nos, Jesus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pai, leva-nos em paz, leva-nos em segurança de volta aos nossos lares. De todo e qualquer mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam conosco, mas também com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém.